Oi, oi, povo sexy! Hoje é dia de live conjunta. Vamos falar desse livro aqui que a minha amiga Thaís lançou. E vamos falar sobre a trajetória dela, bater um papo com ela. Vamos saber dessa jornada dela acadêmica, profissional, como que a gente se conheceu. Ó, ela já está aqui, deixa eu só fixar aqui e chamá-la. Vamos ver aqui. Aceitar, conectando. Vamos lá, internet, nos ajude. Vamos ver, vamos ver. Acho que tá conectando. Deixa eu tentar aqui de volta. Acho que caiu. Bom, espero que ela volte e aí eu vou tentar colocar ela aqui de novo. Ah, foi! Foi! Olá! Oi, Lari. Tudo bem? Boa Boa noite. noite! Você me escuta direitinho? Você tá me ouvindo bem? Sim, novata nessa coisa de live compartilhada, mas vamos lá, vai dar Vai dar certo. certo. Ai, chegou hoje à tarde. Eu falei, perfeito! Você viu o cosmos conspirando ao nosso favor? Isso Dedicatória e mesmo. tudo, tá? Porque eu mereço. Tinha que ser. Ai, que delícia ter Boa aqui. noite, galera que tá entrando aí. Boa noite. Gente, a gente se conhece há um bom tempo, né, Thaís? A gente se conheceu na faculdade, na primeira graduação, quando a gente estava fazendo o bacharelado em Educação Física, na UFPR. E desde lá, a gente já trocava muita figurinha a respeito desses assuntos que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre gênero, sexualidade, Sim. educação, corpo. E a gente também participou de um projeto de extensão, o Que Dança. Então lá a gente também estudava bastante, não era só prática, né? Não era só dar as aulas ou aprender as técnicas e repassar. A gente estudava muita filosofia, estudava muita teoria também. E esses assuntos já permeavam as nossas discussões. Então, eu queria que você se apresentasse, você falasse um pouquinho quem é você, quem é a Thaís, e um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar aonde você foi parar. Vamos lá. Primeiro, então, Oi. boa noite a todo mundo que está acompanhando e para quem vier acompanhar mais tarde. Eu sou a Thaís mãe da Estela, sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação do PPGE da UFPR. E como a Lari comentou, tudo que a gente traz de bagagem desde 2008 lá na educação física é pensar o corpo dessa maneira muito contextualizada, enraizada não, porque raiz não é muito a nossa praia, mas assim, espraiada na filosofia, na sociologia, em sempre ter a ver com o pensar do corpo, com um corpo que pensa, com um corpo que não se coloca de maneira dicotômica, corpo e mente, é tudo muito junto, assim, muito integrado. E aí, nenhum corpo é só corpo, né, Lari? Todo corpo, desde ali o ventre, ele já é generificado, e dentro desse gênero, ele não vem sozinho, ele vem no encadeamento, né? Se propõe um gênero, se delimita. Ai, cortou um pouquinho. Ih, pera lá que acho que já tá conectando de volta, já retoma. Será que tá falhando só pra mim? Vamos ver. Assim que voltar, eu vejo com ela se falhou pra ela também. Bolsa internet, colabore. Ai, que conexão chatinha hoje. Vamos lá.
a internet funciona, que a gente quer. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui com ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, por aqui, de um jeito diferente. Vamos ver se vai dar certo dessa maneira. Torcendo para que essa conexão colabore melhor. Voltamos. Voltamos. Eu não sei se é a minha internet, ou a sua, ou o que que é. Se der uma falhada de novo, eu vou tentar passar o meu do Wi-Fi para a internet do celular para ver se melhora. Tá certo, Lari, beleza. Vamos lá. Esqueci de colocar também que eu sou professora de educação física, eu estou atuando na rede municipal, aqui na cidade de Matinhos, litoral do Paraná. Deixa eu ver se eu consigo retomar lá de onde a gente vinha falando. Que a perspectiva de gênero que eu estudo, ela não é uma perspectiva que eu possa dizer assim que é o que contempla os estudos de gênero no Brasil ou no mundo. É uma perspectiva mais, assim, particular mesmo, porque é sempre pensando o gênero associado à sexualidade, porque esse gênero, como eu vinha falando, ele vem no encadeamento, né? A própria Judith Butler coloca isso, que o sexo, o gênero e o desejo, e nesse caso a gente substitui sexo por gênero, que gênero vai ser só essa forma de colocar e de rotular os indivíduos entre femininos e masculinos. Então, assim, limitando muito as nossas formas de se expressar, de viver, e aí limitando a sexualidade, limitando os desejos. Então, é mais nessa perspectiva particular pós-estruturalista dos estudos de gênero e feministas. E a Estela vai concordando com a cabecinha, assim, né? Ela tá por dentro de tudo. Super estudando, delesiana já. Maravilhoso. E como é que você... Eu já comentei que a gente, desde lá do iniciozinho, né? Da primeira formação, a gente já vinha discutindo esses temas. Mas como foi para você as suas escolhas depois, né? Nas outras graduações, nas pós? A escolha, e mesmo na graduação, né? As escolhas que você teve dos seus trabalhos acadêmicos, dos seus focos de trabalho, das suas lutas, né? De outras maneiras também, não só acadêmicas, né? A gente... muito do que se fala de educação, políticas públicas, elas são lutas políticas mesmo, né? Porque tem muita gente que tem essa coisa, eu não gosto de falar de política, mas é que política interfere na nossa vida no dia a dia, né? No preço das coisas, no acesso às coisas. Então, não tem como a gente falar de educação e não falar de política. Então, essas escolhas acabam trazendo lutas políticas junto, né? Claro, Lari. É assim, o engajamento, ele vem de lá para cá sendo o mesmo. Que é pensar em como os nossos corpos são delineados, como os nossos modos de vida vão sendo cerceados, e tudo isso perpassa não só políticas públicas, mas as relações políticas, todos os discursos, inclusive os quais a gente compartilha, e o que a gente está fazendo aqui agora numa live, com pessoas queridas acompanhando, que vão vir acompanhar. Então, assim, tudo isso é fazer política. Sim. E pensando assim, na graduação, já existia essa vontade, sempre fui tomada por essa vontade de pesquisar o corpo. Eu acredito que o grande objeto de pesquisa, para mim, é o corpo. E aí esse corpo, ele nunca é só matéria, ele nunca é só objeto, só função. Ele vai sendo desenhado, suas atitudes, as linguagens corporais, elas vão sendo delimitadas pelos discursos correntes, tanto da heteronormatividade, quanto o da homofobia, e tudo isso vai constituindo tanto plataformas políticas, bandeiras políticas que a gente tem sim que se engajar, porque a gente sabe que
Ao mesmo tempo que essas linguagens vão construindo nossos modos de vida, elas vão permitindo que algumas pessoas vivam de maneira mais privilegiada e outras não. Uhum. Que algumas sofram preconceito e outras não. Da maneira como seus corpos se apresentam. E como suas sexualidades são vividas e por aí vai. Então, assim, na graduação, o corpo de modo geral. E aí a gente se depara com os projetos de pesquisa, que tratavam ali de educação de meninos e meninas. Então, a gente já começa a estudar gênero. Sim. Só que quando eu falo, né, iniciei a fala dizendo que o gênero e a sexualidade, e da maneira como eu estudo, não é assim uma coisa que a gente possa generalizar, é nesse sentido, porque até a década de 90, pelo menos, o gênero era tido de maneira só uma apropriação do que ainda seria algo com uma base na natureza, nessa natureza macho-fêmea. Então, assim, se desloca para o campo da sociologia essa discussão, e aí dá um outro nome para aquilo que continua sendo binário. Então, só depois da década de 90 que a gente vai entender que esse gênero é matriz de inteligibilidade, é só como a gente identifica as pessoas. Então, assim, não dá para a gente continuar dentro desses limites. E aí vem a Butler, ele rompe com tudo isso e diz, não, gênero é só isso aí, então a gente tem que explodir com tudo isso, vamos pensar nas teorias queer, por exemplo, que é uma forma de não se identificar. Até eu tenho um pouco de receio de falar da sigla LGBTQIA+, porque o que é justamente essa forma insurgente de dizer que essas limitações, essas identidades, todas as formas como quando a gente coloca uma identidade fixa, algo que vai representar, isso é problemático, porque limita as nossas possibilidades de ser. Né? Então, aí o gênero na graduação ainda era esse gênero binário, faz com que muitas pessoas estudem gênero e digam, não, mas eu não pesquiso questões sobre as pessoas gays, lésbicas, porque isso aí é sexualidade. Mas não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque o corpo que é dito feminino, vai ser dito para ele que ele tem que se relacionar com outro corpo, com outra anatomia masculina. E que ele tem que desejar isso. E que se tiver qualquer dissidência, qualquer escape disso, já vai ser um problema. Essa pessoa já vai ser marginalizada. Então, pensar que gênero é desse jeito binário, que ele não é um tema, isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente diz que é um tema, a gente acaba voltando para esse limite que tinha até a década de 90, sabe, Lari? De falar que é só uma apropriação cultural, que é uma representação, e a gente ainda fica dentro desses moldes da identidade, assim. Não sei se eu me fiz entender. Porque é isso, gente, eu tô aqui com o ouvido na minha filha, o que será que tá fazendo? E tentando raciocinar, esses são os nossos tempos. Maternagem, junto com pesquisa acadêmica, bate-papo com a amiga, é isso, tudo junto. Tudo junto e misturado, que é mais gostoso. Sim. Eu tô tentando pegar... Porque tem muitas tangentes que a gente pode continuar a partir dessa sua fala, né? Mas eu acho muito interessante essa visão de binaridade que a gente assumiu, que é, na verdade, europeia, né? Se a gente for estudar vários povos pelo mundo, e quando os europeus chegaram no continente americano, nenhuma tribo de norte a sul, nenhuma era binária. Então, eles tinham palavras para identificar pessoas, geralmente de 3 a 5 gêneros, tipos de pessoa, né? Então, não tinha essa binaridade e também não tinha preconceito e marginalização com nenhuma dessas expressões, digamos assim, ou identidades, enfim. E, inclusive, tem povos, até hoje em dia, que a questão de alguém que faz uma mistura, ou é um terceiro gênero, ou é uma coisa ali fora do binário que a gente está mais acostumado a ver,
e a ensinar, na verdade, é exaltado. Em vez de ele ser marginalizado, como nessa cultura binária, ele Porque é no caso tá exaltado. indo agora, isso. Sim. Então, né, você falou de várias quebras que tiveram nos últimos anos, que é repensar isso, porque se outros povos também, né, é um resgate, na verdade. Se outros povos viam isso de maneira diferente, por que a gente está insistindo nessa binaridade? Por que a gente está insistindo em engessar a vivência, a experiência, a corporeidade, a expressão, a identidade das pessoas, né? Como se a gente tivesse que abafar muito de nós para se encaixar em alguma coisa. E o que me vem à cabeça nesses pensamentos, nessa linha de raciocínio, é a questão de rótulo, né? Você até estava comentando disso, dessa armadilha que a gente pode cair de se prender a estereótipos. O que eu falo é, as classificações, os rótulos, os nomes, sei lá, o que querem chamar, elas são necessárias para estudos, né? Para a gente ter grupos, agrupar as pessoas e ter esses estudos e tentar compreender melhor o que acontece e trazer soluções específicas, caso seja necessário. E também para as pessoas terem esse sentimento de pertencimento, só que não é para cair na armadilha de eu tenho que me encaixar nesse nome. Se você mudou, ou se não tem nome, tá tudo bem. Se você se identificava de uma maneira, e aí você fluiu, ou se entendeu, teve um autoconhecimento, percebeu, ou teve outra experiência, tá em outra fase, você muda o nome. Assim, quando você começa falando dessa questão do discurso europeu, creio que também isso vem de uma lógica colonial, vem do discurso biológico, vem de uma ideia, de uma racionalidade, que é a racionalidade predominante, patriarcal, Sim. Enfim, que vai ditar o que é o corpo, que vai até o século XVIII não estudar o corpo feminino, dizer que o corpo feminino, estou falando de um corpo cisgênero, né, que tem ali determinada anatomia. Esse corpo vai ser um corpo, só um corpo invertido, então, assim, as mulheres, quando recebiam tratamentos médicos, eram tratadas assim, não existia nem a vontade de estudar acerca disso, sabe? Então, isso também é problemático, isso também revela de onde vem esse discurso, que é um discurso extremamente machista, colonizador, e quando a gente diz também que é um problema o binarismo, a gente também não pode cair na ideia de que ele não serve para nada. Sim. Porque é lógico que a gente vive numa sociedade contratualista, que fala de direitos, e que a gente precisa de dar nome para as pessoas, garantir que elas tenham determinados direitos, e isso exige que a gente faça documentos de certa forma, que elas possam preencher formulários de certa forma para participar de concursos, enfim, N questões. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente vai romper ou que a gente vai dizer que é descartável essa identificação. Mas a gente tem que saber de onde ela vem, quais são os discursos que as forjaram e entender que isso é uma construção artificial, discursiva, que passa pela linguagem, que não é algo que vem de uma essência da natureza e nem é algo que seja transcendente, sabe? Sim. Então, assim, é muito artificial, é muito localizável esses discursos. E a gente precisa, sim, garantir que as pessoas tenham direitos, políticas públicas, que elas possam assumir a identidade que lhe convém, que elas se identificam melhor. Porque essa identidade, ela não vem... A gente já falou sobre isso em outro momento. Ela não vem sozinha, não é só o nome. É um conjunto, é uma série de coisas. Então, assim, não é só dizer que eu sou mulher. Eu preciso me identificar com vários comportamentos que vão ser construídos para forjar esse universo dito feminino, para que eu possa circular tranquilamente na sociedade, para que eu possa ter passabilidade, para que eu não vá sofrer um ataque transfóbico na rua. Então é bem complexo tudo isso mesmo. Sim. Só pra gente não achar que dá pra ser assim, não, então vamos explodir com o gênero, não é por aí. E mesmo que o objetivo, porque tem algumas linhas, eu nem sei tão aprofundado nesse sentido, porque não é
a linha que eu tô focando. Mas eu sei que tem algumas linhas que tem essa questão de abolir gênero. Eu até entendo no sentido de não querer rotular as pessoas, não querer dividir as pessoas, e as pessoas serem do jeito que elas quiserem, como elas quiserem, e vai estar tudo bem. Eu acho que... Em determinados espaços isso é possível. Sim. Em determinados coletivos. Exatamente. Mas não na sociedade no geral. E eu no campo do direito. A beleza disso, de ter isso como quase que uma utopia, né? Como no geral, no mundo inteiro, isso acontecendo. Só que a gente não pode querer agir como se isso já estivesse acontecendo. A gente tem que ter os pés no chão de, isso é o que a gente tem, essa é a realidade. Quais são os preconceitos que essa estrutura toda está causando? O que esses rótulos e esses estereótipos estão nos impondo? Como violências, como apagamentos, como opressões, como privilegiar certos corpos em detrimento de outros. Mais do que pensar numa revolução total, geral, numa superação dos gêneros, numa libertação, vamos viver aqui. Mais do que isso, é pensar passinho a passinho, no dia a dia, como isso na escola está sendo abordado. Como o grupo de professores e professoras está entendendo o gênero e a sexualidade, e como eles estão conseguindo criar estratégias para lidar com os casos de transfobia, homofobia, lesbofobia na escola. Então, assim, cada um dos espaços. Realizar pequenas subversões diariamente em cada um dos espaços, discutindo e aprofundando a realidade específica desses espaços onde a gente se encontra. E tá pesquisando, estudando para que a gente mesmo se coloque politicamente de uma maneira a favorecer quem está sendo desfavorecido nessa lógica, que é normativa, que vai regular, que vai estabelecer hierarquias entre feminino e masculino, entre trans e cis, entre homo e hétero, e tudo isso que a gente conhece. Aí vão se somando essas questões, né? Sim. Vão se somando. Se eu sou uma mulher mãe solo e ainda sou lésbica, sou negra, todas essas questões elas vão necessitando de ainda mais ações políticas que discutam realmente de onde esses discursos vêm, porque nem sempre as políticas públicas estão fazendo isso. Justamente no meu livro eu vou discutir o problema do incluir na escola sem fazer o paradoxo da exclusão. Incluir na escola a população LGBT sem ter justamente essa compreensão dos limites dessas políticas, porque estar dentro do espaço da escola não garante que a gente consiga fazer com que as crianças, adolescentes que compõem essa população dita incluída, se sinta pertencente, se sinta bem, tenha qualidade de vida na escola, sabe? Porque a exclusão, ela continua acontecendo nas relações. Porque não adianta só colocar, né, o acesso ali para as pessoas ou as pessoas estarem convivendo no mesmo ambiente. Tanto, lógico, seu livro, seus estudos são focados na escola. E ano que vem eu quero começar a dar aula em escolas também. Então vai ser um grande foco meu. Mas uma coisa que eu vi muito nos últimos tempos é em relação a trabalho. O pessoal começa a incluir essas pessoas de vários grupos marginalizados, minorizados, só que não dá treinamento para o pessoal lidar. Por isso que eu falo das relações. Com essas diferenças, né? Com essa diversidade, com essa pluralidade. E aí o povo fica perdido e acaba, por mais que tenha o trabalho, acaba sofrendo o que já vinha sofrendo em outros ambientes. Da sociedade. Sim. E também tem outra questão, eu vou falar do espaço do telemarketing, que eu tive um pouco mais de contato. Esse é um espaço que traz, um tipo de empresa que traz muito para o seu quadro de funcionários e funcionárias a população LGBT. No entanto, eles não acessam cargos, eles não acessam facilmente cargos de mais alta patente dentro das empresas. Então, eles entram como operadores de telefone ali, né? Como atendentes de telemarketing. E quando você vai ver o quadro de supervisoras, coordenadoras, e aí quando chega na diretoria, daí já é diretor. Sim. A questão também
de que as mulheres também não vão tendo espaço nesses cargos de alta patente, de alto escalão, assim. Então, é isso. Inclusão não é só colocar um espaço físico. Sim. Isso tudo que a gente fala e estuda e se aprofunda, às vezes as pessoas não param para pensar, né? Mas em muitas empresas tem essa hierarquia muito escancarada. Você vê o dono da empresa, o CEO, não sei o que, os cargos mais altos. Homens héteros, cis, brancos. E aí, sim, toda essa quanto mais marginalizada a pessoa pertence, a que grupo ela pertence, provavelmente mais abaixo dentro da empresa é o cargo que ela vai ocupar. Com certeza. Com certeza, Lai. Eu quero te fazer uma pergunta também, que eu fiquei pensando nas perguntas, né, que a gente ia conversar mais tarde, que a gente fez ali um scriptzinho do que ia rolar, para eu já estar um pouquinho preparada, porque as demandas são simultâneas aqui, como vocês perceberam. Pode perguntar. E aí, lembrei de uma história, quero contar um caos, acho que aqui é o momento, assim. Fui fazer uma apresentação do meu trabalho durante o mestrado ainda, que a minha pesquisa do mestrado foi reunida, então, no livro, né, Gênero e Sexualidade, Paradoxo da Exclusão, na escola. E fui apresentar, né, o trabalho no setor litoral aqui da UFPR. Chego, tem um auditório com umas 300 pessoas, eu esperando uma turma para apresentar. Enfim, já foi um impacto, um choque. Na hora que abre para as perguntas, levanta uma mulher linda, assim, e com aquele corpo, que não é um corpo dentro dos padrões da tradição, dos padrões nada a ver, enfim, corpo magro, enfim, nesse sentido. E ela tava com um cropped de crochê maravilhoso, mostrando a barriga, assim, pleníssima. Só que quando ela vai me fazer a pergunta, ela insinua que eu estava sendo submissa porque eu estava usando um batom vermelho. Então, ela não me pergunta nada sobre a minha pesquisa. E ela diz que eu estava sendo submissa por estar de batom vermelho. E aí eu não me dei o trabalho de responder a ela, e por sorte a minha amiga que estava junto comigo respondeu assim: se o mundo faz de mim uma puta, eu faço dele um bordel. Pronto, acabou aí. Beleza. E aí você, como tá aí trabalhando com essa questão inspirada ali em Sachar e Masoch, no sadismo, no masoquismo, BDSM, se eu falar alguma bobagem, me corrija. Eu quero saber para ti, como você vê essa questão Agora eu estou invertendo os papéis de entrevistador e entrevistado. Como você vê essa questão da submissão consciente, da submissão que acontece por uma decisão, por um contrato também. Sim. Sabe? Lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é claro que as pessoas que vão praticar fetiches, BDSM e afins, elas não vivem no mundo paralelo e elas não são ETs. Elas são seres humanos que vivem na nossa sociedade e passam por toda a educação que todo mundo passou. Então, a gente não é ser, assim, de outro mundo. A gente só gosta, né? Tem uns gostos peculiares. Então, tem muita coisa que perpassa. Então, sim, tem muitos problemas. E BDSM pode ser, sim, um ambiente que favoreça pessoas abusivas mesmo, que vão usar a máscara do BDSM para perpetuar o abuso, tá? Então, por isso que educação é tão importante para essas pessoas. Porque quando tem sinais de alerta, se elas entenderem que aquilo é um sinal de alerta, que não tem a ver com o jogo, que não tem a ver com a prática, com esse erotismo fora da curva, é para elas prestarem atenção. Não que um comportamento isolado da pessoa, né, abusivo, vá dizer que ela é uma pessoa horrorosa e vai cometer abuso sempre. Não. Quem nunca errou na vida, né? Quem nunca acabou fazendo, sei lá, uma manipulação, ou foi grosseiro, ou espetou onde não devia, porque sabia que era ali que machucava, enfim. Então, se é isolado, é conversado e superado, ok. Mas é importante as pessoas saberem isso. A questão de submissão, dominação e tudo mais, tem vários fetiches, várias práticas que não vão ter essa coisa da hierarquia
e a questão de dominação, submissão, no sentido de dar ordens e receber ordens. Elas podem estar em outras configurações também. O próprio sadomasoquismo não necessariamente tem essa coisa de eu mando, você obedece. É só tipo, eu gosto de receber essa prática, você gosta de fazer essa prática, beleza, vamos fazer. Então, a gente tem que refletir no sentido de, claro, como na nossa sociedade a gente tem homem dominante e mulher submissa como um estereótipo de já há um bom tempo nessa estrutura patriarcal, vai perpassar. E muita gente vai querer isso. E tá tudo bem se ela quiser isso. E for de uma maneira consciente. E tem muita feminista que fica com essa coisa assim, meu Deus, mas eu sou feminista, como é que eu vou gostar de receber ordens e ajoelhar? Era justamente aí que eu queria focar, porque eu acredito que a pessoa que me fez essa pergunta era uma feminista. E os feminismos, eles são múltiplos. Então, assim, é lógico que para quem me vê feminista, nossa, mas ela tá contando um caos contra uma mulher. Não é essa a questão. A questão é que dizer que é submissão, usar um batom, se a gente tem assim, era uma mulher num espaço de poder falando sobre sua pesquisa, coisas que não iriam acontecer se a gente não tivesse o feminismo fazendo com que a gente seja... a gente já não pôde votar, a gente já não pôde estudar, então era uma mulher falando da sua pesquisa, sabe? Então, assim, é muito complexo as nuances dos feminismos que fazem com que uma mulher que se apresenta de barriga de fora, maravilhosa, nananana, diga para uma outra pessoa, no momento que ela está se expondo, apresentando um trabalho, que ela está sendo submissa. Sim. E isso que você colocou é bem interessante. Que o jogo, quando é decidido, quando se tem o conhecimento daquela linguagem, quando está sendo feito um contrato pré-estabelecido, e também perpassa a questão das violências domésticas, eu fico pensando, porque existe também essa questão de você prestar atenção nos gatilhos, em coisas que vêm antes da agressão física, realmente. Então, sempre estar alerta, estar atenta. Eu acho que a atenção, a educação da atenção, como fala o Tim Ingold, ela perpassa todas essas relações. E tanto o contrato quanto a questão de estar consciente, dialogado, é o melhor caminho, acho que, para tudo que a gente faz. Sim, e tem muitas pessoas que acabam transformando... E eu não tô falando que é para fazer isso, tá, gente? Tô falando que tem pessoas que esse fenômeno acontece de... teve um trauma, e aí aquilo, com o tempo, depois que ela supera aquilo se transforma num fetiche, no sentido de isso está acontecendo parecido com o abuso, mas eu que estou permitindo. E ele vai parar a qualquer momento que eu queira, porque eu tenho palavra e gesto de segurança combinado. Isso aqui foi acordado. Faça um controle. Exatamente. Eu digo assim, se as pessoas estão gozando, estão felizes, tá tudo bem, gente. Não importa essa... Gente, eu lembrei do caso da Anitta. Muito dessa submissão que a gente fala é um jogo erótico. Então, na verdade, a pessoa submissa, ela, independente do gênero, na verdade, ela tem mais poder. Apesar de a gente falar que ela transfere o poder para outra nessa prática, porque a outra vai decidir como vai fazer a prática, quanto que vai fazer de força, enfim, vai guiar a coisa toda. Então, o poder está nela. Só que é a pessoa submissa que vai ter a palavra e o gesto de segurança, ela que vai dar os limites antes das práticas, ela que vai falar, ó, isso eu não faço de jeito nenhum, isso. Talvez eu faça, mas não curto muito. E isso não pode faltar. É a pessoa submissa que vai dar a base toda para outra poder trabalhar em cima. Então, é muito poder, na verdade, que essa pessoa submissa tem. Eu vejo a submissão muito mais como entrega, momento de entrega para o prazer, do que submissão de fato. De querer ser conduzido, querer ser conduzida. Acho muito legal a gente traçar um paralelo entre submissão e gênero binário, como a gente começou falando.
Porque o problema não está justamente inconscientemente assumir um papel de submissão, lido como submisso, porque eu penso também numa dona de casa que decidiu isso conscientemente, que a vida dela vai ser essa, que ela não vai investir no profissional, que ela não vai investir em outra coisa, que ela vai investir em ser dona de casa. Ela não precisa ser empreendedora, ela não precisa ser nada. Se ela quiser ser dona da casa dela, tem que entender isso também como um espaço de poder. E aí ela precisa ter voz, assim como você colocou na questão da submissão dentro das práticas de BDSM. Então, e como o seu batom. Acho que tem um paralelo legal entre isso, assim, que submissão e gênero não é o problema em si. O problema é como essas relações estão sendo construídas e quais são os limites da minha voz, eu poder me colocar, poder dizer que sim ou não, porque daí se eu não tiver esse espaço para me colocar e para ser ouvida e para que tenha um poder de decisão, aí sim é um problema. Sim. E como o contexto lá, a questão do seu batom. O feminismo não está aqui para falar que todas as mulheres têm que trabalhar e que elas não podem cozinhar para ela, sei lá, não pode casar, não pode cozinhar para o marido, não pode querer ter filho. É para ter liberdade, sem ninguém encher e torrar nossa paciência. Se você quer não usar batom, se você quer usar uma manteiga de cacau, um batom vermelho, um batom roxo, um batom verde, azul. Sim, liga couro. Você usa o que você quiser. Exato. E eu sempre coloco também que os feminismos e os feminismos com os quais eu me identifico são os que a gente está falando de desconstruir a linguagem colonial, de desconstruir a linguagem patriarcal e de reconstruir um espaço, não de uma vez por todas, porque essa ideia de revolução total não consigo conceber ela. Toda vez que você vai totalizar, fixar alguma coisa, também vai surgindo outras questões que não se inclui permanentemente, não se revoluciona de uma vez por todas. Mas construir um mundo em que a gente tenha mais oportunidade, lugar de fala, que a gente possa se expressar, que a gente não seja hierarquizada, que as oportunidades sejam mais iguais entre todo mundo e que a gente entenda que a diferença é a única coisa que nos reúne. Sim. Que não dá para dizer que alguém é diferente e outra pessoa não é diferente, porque a diferença é a única coisa que existe. A gente se diferenciando, sabe? Eu não canso de repetir isso. O padrão, e a norma, eles são ilusões, na verdade, construídas no imaginário, né? E aí tem pessoas que se aproximam mais ou menos daquele ideal, daquela norma, daquele padrão. Um gradiente de normalidade. Mas ninguém é. Exato. Normalidade não sentido, uma normalidade inventada, né? Uma norma, numa média inventada, sim. E Lari, eu tô com todos os meus livros espalhados por aqui. Se você visse. Preparada para os recursos. Tem assim, ó, um leque de marca-páginas, ó. Um leque de marca-páginas, tá? Que foram retirados. Acho que a gente vai ter que ir para as conclusões finais, considerações finais, senão vai ter uma fogueira daqui a pouco aqui. Tadinha, Lelê, que até... Para queimar do céu. Mas fale mais do seu livro, então. Como que foi essa história de chegar no livro e como que está sendo essa emoção toda de ter o livro nas suas mãos agora e mandando pelo correio para as pessoas? O livro, então, ele vem da minha dissertação de mestrado, feita também no programa de pós-graduação em educação na UFPR. Ele trata principalmente das falas de professoras e professores que estudam gênero e sexualidade e que estão a fim de embarcar aí num curso que foi promovido por uma política pública de inclusão da diversidade sexual, do gênero, enfim, da população LGBT como um todo. E esses discursos das políticas públicas, eu entendi, né, durante a dissertação, que eles são problemáticos, que tem essa questão da exclusão, que não se inclui de uma vez por todas, que a gente ainda tem muitas coisas para superar. Porque até então a gente batia muita palma, ai que legal, agora a gente tem políticas públicas. Infelizmente a gente não tem mais com esse desgoverno. Então precisamos retomar isso que tínhamos até 2016 e precisamos avançar nisso que a gente já conquistou.
para melhorar como a gente faz essas políticas. E tudo isso foi tomando um corpo muito grande, a pesquisa foi ficando assim, como eu coloquei, sem falsa modéstia, foi ficando muito particular, muito original, de algum modo, assim, porque essa questão de falar que gênero não é um tema, é uma coisa que eu exploro muito, não é uma coisa que vinha sendo explorada, de falar especificamente em exclusão na escola, porque isso já era discutido por outras autoras, claro, em exclusão social, de forma mais geral. Então, assim, é algo bem específico para o campo da educação, mas que reverbera e conversa com todo mundo que tiver a fim de pensar os modos de vida com uma qualidade maior, sem tantas limitações, sem tanta marginalização. É até uma forma de ajudar a gente a esperançar, sabe, dias melhores, porque a gente está precisando disso, com certeza. E fora Bolsonaro, só para ficar aqui. Sim, fora muito. Ele e a cambada toda, pelo amor. O que eu adorei... Gente, e aí vocês encontram o livro comigo. Vocês conseguem ainda um livro autografado, que eu tenho alguns exemplares. Deixa eu mostrar aqui o meu também. E é isso, gente. Vai com cartinha. Eu vou deixar na descrição, na gravação certinho, o teu arroba daqui. Isso, pelo Instagram. Se quiserem me mandar alguma pergunta, tudo. E também pelo site da editora Pri, que foi a responsável, então, pela publicação. Mas se vocês jogarem no Google, gente, tem da Magazine Luiza a Livraria Cultura, assim, tem por tudo. Na sua livraria predileta, certamente você vai encontrar o livro Gênero e Sexualidade na Escola, o Paradoxo da Exclusão, de Thaís Adriane Vieira de... Eu adorei que você comentou na tua live outro dia, falando do livro, da pesquisa e tudo, que às vezes a gente se bate muito com tentando achar a solução, achando que é um problema, uma pessoa que é muito diferente, que destoa dessa tal norma, querendo, né, achar a solução para ela se adaptar ali e você conseguir ensinar essa criança na escola e tal. Sendo que, na verdade, a gente precisa também, e muito mais do que só achar essa solução e ver essa pessoa como um problema, questionar o que está causando isso como um problema, o que torna isso ser um problema, o que faz a gente pensar que a diferença, que a pluralidade, que a diversidade é um problema. Sim, olha, falando assim, trocando em miúdos, bem no português, claro, o problema não é a criança gay na escola. O problema não é o menino afeminado. O problema é quem tá indo lá dizer pra ele... Eu fico até emocionada porque teve um suicídio muito recente de um adolescente por conta de bullying nesse sentido. Então, só um pouquinho, meu amor, que a mamãe tá acabando, tá? O problema não é o indivíduo que compõe aí o leque da população LGBT. Não dá mais pra gente individualizar. Tapar o sol com a peneira, dizer que vai resolver com ele. Não se resolve com ele. O que ele faz da vida dele, das práticas sexuais, como ele se identifica, como ela se identifica com ambos os gêneros, que são os únicos que nos permitem ser legíveis. Só tem homem e mulher. É isso que a gente tem para lidar. É isso. Então, não dá mais para individualizar essas pessoas. Não é com elas que a gente resolve as coisas. Deixa elas viverem a vida delas como elas quiserem. A gente tem que resolver com toda a comunidade escolar. Por que a homofobia está acontecendo ali? Por que a gente não pode permitir que isso aconteça? Não dá para deixar para amanhã. Se deixar para amanhã pode acontecer mais um suicídio e isso é recorrente, sabe? Então, o problema é muito grave. A gente fala às vezes brincando que tem que estar com um astral, com uma energia boa para lidar com tudo isso, mas é um engajamento de vida. Falar sobre gênero e sexualidade é um ato político. A gente não pode achar que dá para viver sem discutir essas coisas, tá? E é isso, sejamos pessoas, professoras, acadêmicas, sexólogas engajadas com os estudos de gênero pós-estruturalistas, com a teoria queer e com os feminismos plurais.
Ai, lindona, brigadíssima. É uma honra ter você aqui comigo. É muito lindo ver o seu livro nas minhas mãos. Eu fiquei muito feliz de ver o seu lançamento e de receber ele aqui hoje. E de você ter topado de cara fazer a live comigo. E, nossa, me traz tantas lembranças boas da época do que dança, lá da faculdade, das nossas discussões de por que a gente aprende só o passo da menina e chega em casa quer ensinar o namorado e não consegue. Discutindo condição-resposta, a gente já estava discutindo isso tudo. Dá para eu ser conduzida, se for conscientemente eu tiver a fim disso? Por que a dança de salão é cavalheiro e dama? Não é condução e resposta. E assim, eu lembro muito do teu pai e da tua mãe contando mais um caso, filmando a gente. Olha aqui, assim, cringe, né? Já é cringe usar cringe, mas eu vou usar. Filmando a gente com uma câmera preta que dava para segurar, que tinha um couro aqui do lado, filmando a gente dançando. Dança primitiva, assim, super expressivas, criativas, naquela juventude toda purulente, assim, muito legal, sabe? Eu tenho muita saudade dessa época. Amiga, quando você chamar, eu tô aqui. Quando puder ser juntinho, pertinho em casa também, sabe? Com uma comidinha no fogo. Olha, você é sempre bem-vinda, eu te amo. E obrigada também, pessoal, amigos e amigas da Lari, por participarem. Eu tô vendo a Simone ali agradecendo. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Mais cedo, o Breno deu oi. A Luana, eu acho que a sua amiga também deu um oi. Várias pessoas. A Luana, é verdade. Ela é minha sobrinha. Ela é assim, sabe? Na verdade, é tipo filha, não tem jeito. Eu nem consegui. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Obrigada a todo mundo que participou aqui, gente, no ao vivo, que eu sempre adoro aqui. Apesar que hoje a gente ficou tão focada aqui que eu nem prestei tanta atenção nos comentários. Mas para quem vê o replay também, eu vou deixar aqui no IGTV e lá no canal do YouTube eu coloco amanhã. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, a princípio eu faço essas lives. Eu estou repensando muito o meu trabalho aqui gratuito, mas acho que as lives eu vou manter. E aceito sugestões, feedbacks e tudo mais. Quem quiser atendimento online personalizado, pode me contatar, porque a gente já acerta os detalhes, eu explico como é, e já marco o seu horário. E em breve, em algum momento, depois que eu fizer a mudança toda com os meus pais, de uma cidade para outra e tal, e tiver mais espaço, eu vou voltar a dar cursos online. Aí eu aviso também. Amiga, tá ficando assim, pesadinho pra tela já, amiga. Vou ter que desligar. Muito obrigada, pessoal. Manda um direct quem tiver a fim de comprar o livro, que eu ainda tenho alguns. Lá na minha página do Instagram mesmo, lá.Thaís Matos. E foi um prazer, amiga. Um prazer. E obrigada. Quando quiser chamar de novo, estamos aí. Se quiser chamar lá no seu... A Estela tá querendo participar. Beijo, Estela. Um beijo. Beijo, quer dar tchau?